Boa noite, amores! Estou aqui no meu chazinho, porque a gripe quer me pegar, mas eu não vou deixar. Nananina, não. Como vocês estão? Então, hoje, né, a gente vai conversar sobre o que é que a sua mãe tem a ver com a sua autoestima. O que será que a sua mãe tem a ver com a sua autoestima? Tudo, né, meus amores? Tudo, tudo, tudo. Então, ó, você que tá chegando agora, boa noite, seja bem-vinda. Já manda aviãozinho para as suas amigas, porque todo mundo precisa escutar essa live. Todo mundo, sem exceção. Todo mundo, sem exceção. Enquanto vocês vão entrando, tô aqui tomando um chazinho. Stephanie, boa noite. Bora mandar aviãozinho para as amigas. Que a gente vai falar hoje sobre o que é que a nossa mãe tem a ver com a nossa autoestima. O que será que tem a ver? Então, boa noite, Lari, tudo bom? Que maravilha você por aqui, bem-vinda. Célia, boa noite, meninas, sejam bem-vindas. Vamos mandar aviãozinho para as amigas, né? Então, este mês a gente vai fazer live toda quarta-feira. Cada dia, cada quarta-feira vai ser relacionado a um assunto. Então, hoje a gente vai falar sobre o que é que a sua mãe tem a ver com a sua autoestima. Semana que vem falaremos sobre relacionamento. Depois vamos falar sobre dinheiro. E vamos falar sobre propósito, né? Então, obrigada! Então, gente, eu quero começar esse nosso bate-papo de hoje. E quem ficar aqui até o final e quiser fazer um exercício ao vivo comigo, vai poder fazer. Vai ser muito legal, tá? Então, bora lá chamar as amigas e ficar até o final. Quem sabe você ganha um exercício. Então, eu quero começar esse nosso bate-papo de hoje com uma frase de Bert Hellinger que diz assim: a vida te trata como você trata a sua mãe. E daí você já começa a refletir, né? Eu tô aqui tomando um chazinho porque tem uma gripinha querendo me pegar, mas eu não vou deixar. Então, você já vai refletir sobre essa frase. A vida te trata como você trata a sua mãe. Ah, Débora, mas eu trato muito bem a sua mãe. Ótimo! E será que você vê a sua mãe talvez inferior a você? Porque talvez ela não teve as possibilidades que você teve de estudar, de ter escolhas, e você se coloca superior a ela, querendo de repente cuidar dela, querendo de repente salvar a sua mãe.
Então, essa frase, você pode ficar pensando sobre ela em vários aspectos. A vida te trata como você trata a sua mãe. Então, hoje a gente vai fazer um trabalho muito forte no nosso autoconhecimento que leva à nossa autonomia. Porque quanto mais a gente conhece o nosso relacionamento com a nossa mãe, a gente também se conhece. Eu fiz até um vídeo certa vez que foi assim: enquanto você não pegar uma lupa e olhar para o seu relacionamento com a sua mãe, para as suas questões, muitas coisas vão ficar emperradas na sua vida, né? E então eu queria que vocês fossem refletindo, né? Isso aqui é para ser uma conversa, né? E não uma palestra. Então, assim, queria que vocês fossem refletindo. A sua mãe era uma mãe exigente? A sua mãe, ela fazia mais elogios a você ou mais críticas? Como era? A sua mãe, ela era carinhosa, amorosa? Você sentia que você tinha colo, acolhimento, ou não? Como era? Vai pensando. Se você puder, vai anotando. E para você que é mãe, que está aqui hoje, que é mãe, o que é ser uma boa mãe? Se você tivesse uma amiga, né, que ela descobrisse hoje que estava grávida, o que você diria para ela? O que é ser uma boa mãe? Nossa, como eu faço para ser uma boa mãe e para não traumatizar o meu filho, como talvez eu fui traumatizada, para não fazer com meu filho aquilo que fizeram comigo, ou para eu não fazer com meu filho exatamente aquilo que não fizeram comigo, né? Então, assim, o que será? Qual seria a receita para ser uma boa mãe, né? Será que tem essa receita? Então, assim, a gente está falando hoje sobre mãe e sobre autoestima. Então, quanto mais a gente conseguir estar conectado com a gente, né? Quanto mais você estiver conectada consigo mesma, e mais você vai fluir, mais você vai conseguir buscar uma boa solução na vida, nos seus relacionamentos, na sua profissão, na sua maternidade. Agora, quanto mais desconectada de você e quanto mais medo você tem, pior vai ser ainda mais, né? Então, talvez a resposta de como ser uma boa mãe comece por você. Você é boa com você? Porque se você não é boa com você, como é que você vai ser realmente boa com os outros, incluindo seus filhos, né? Então, tem um livro que fala o encontro da maternidade e suas sombras. A maternidade é uma experiência importantíssima no autoconhecimento. Através da maternidade, você vai conhecendo muitas coisas sobre você mesma. Porque a maternidade é tipo um espelho para você. Então,
a maternidade e as suas sombras. Então, o bebê, ainda dentro da barriga da mãe, ele consegue captar as sombras da mãe. Então, quando você não resolve suas sombras, seus traumas, suas questões, muito provavelmente eles serão passados através das gerações. Existe uma frase que fala: aquilo que os pais não resolvem, os filhos carregam. Então, o assunto de hoje é o que a minha mãe tem a ver com a minha autoestima. Que dores, que traumas, que crenças, que padrões que a minha mãe não pôde, não quis, não conseguiu, não teve a oportunidade de cuidar e que eu carrego, né? Hoje, com a tecnologia, a gente pode ver, inclusive, uma vez eu coloquei no meu Instagram o vídeo, eu não sei, é um ultrassom super moderno, que ele filma a reação do bebê dentro da barriga da mãe. Então, nesse vídeo, ele mostra o pai conversando com a barriga da mãe, na verdade estava conversando com aquele bebê, e ele mostra uma imagem tridimensional, o bebê reagindo. Então ele ficava, menininha do papai, não sei o quê, e mostra a filmagem do bebê reagindo. Então, veja bem, hoje nós temos uma tecnologia que mostra isso, mas isso sempre aconteceu. Antes da tecnologia já acontecia. Então, dentro da barriga da nossa mãe, nós sentimos tudo o que ela sente e registramos. Então, o bebê, ele pode captar as sombras da mãe, né? Então, o que isso tem a ver com a nossa autoestima? Tudo. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que é essa autoestima, que eu acredito que as pessoas não sabem bem, assim, o que é a autoestima, né? Mas eu vou trazer um exemplo para vocês, bem lúdico. Então, imagina um iceberg, né? Então, imagina um iceberg. O iceberg tem aquela pontinha, né? Aquela pontinha do iceberg, né? Que fica fora da água. Tem o meio do iceberg e tem a base do iceberg, que é a raiz do iceberg, aquela parte maior do iceberg. Então, muitas vezes, o que as pessoas confundem autoestima, as pessoas confundem a autoestima com a pontinha do iceberg. Então, as pessoas confundem autoestima com autoconfiança. A autoconfiança é o quanto eu confio que eu posso realizar aquilo, quanto eu confio que eu passo aquilo. Então, autoconfiança tem a ver com o mundo externo. Então, é tipo assim, eu tô aqui com esse brinco, com essa roupa. Então, é a imagem que eu quero passar para as pessoas. É como o mundo me vê, né? Então,
é a minha roupa, a minha aparência, a minha comunicação, os meus títulos, os meus certificados, a minha profissão, o meu marketing, o meu branding. Isso é autoconfiança. É a minha feminilidade, o tanto que eu me arrumo, o jeito que eu me visto. Então isso daí é autoconfiança, não é autoestima, é a minha feminilidade. E as pessoas confundem isso. Seja mais feminina, use mais vestido, use mais roupas assim assado, bota um acessório, não sei o quê. Tudo bem, faz parte, mas isso é uma partezinha mínima. É a pontinha do iceberg. E aí a gente vai para onde? Para o meio do iceberg, que é o quê? A minha autoestima. A minha autoestima é aquilo que eu sei que eu consigo entregar. É quem eu dou conta de ser. Então, a minha autoestima é a junção do meu feminino e do meu masculino. E o que é o meu feminino? O meu feminino é a minha energia, o meu magnetismo, a minha criatividade, a minha intuição, a minha generosidade, a minha expansão, a minha abundância. Esse é o meu feminino. Criativo, intuitivo, amoroso, generoso. Esse é o meu feminino. E também o meu masculino, porque nós somos 50% pai, 50% mãe. E o meu masculino também é importante. O meu masculino, eu preciso do meu masculino em dia para ter o quê? Direcionamento, foco, assertividade, para ser ousada, para ter a capacidade de explorar, de executar, para ter força, coragem. Isso vem do meu masculino. Finalizar algo que eu começo, isso vem do meu masculino. Então a autoestima é a junção do meu feminino e do meu masculino. Mas a gente está falando da metade, do meio do iceberg. E a base, porque o meu feminino e o meu masculino, ele vem de onde? O meio do iceberg vem da base do iceberg, que é gigantesca, que é grande, que é forte, a raiz do iceberg. É a minha autoimagem, que é a mesma coisa que identidade. É aquilo que eu penso e sinto sobre mim mesma, né? Eu já atendi muitas mulheres que chegam para mim e falam assim: olha, eu sou competente no trabalho, eu vou lá, faço, aconteço, dou conta das coisas e as pessoas me elogiam tanto, mas eu não me vejo. Eu não consigo ver o que as pessoas veem em mim. É porque a autoimagem dela não condiz com aquilo que ela aparenta. Então, ela passa uma imagem profissional, poderosa e tudo, mas dentro ela não sente aquilo. Eu já atendi muitas mulheres que falam: nossa, eu sou uma excelente profissional, eu dou conta de tudo, eu faço, aconteço, sou extremamente elogiada, extremamente reconhecida no meu trabalho, mas quando chego em casa, tem um buraco dentro de mim, que é aquilo que eu penso e sinto sobre mim, aquilo que eu verdadeiramente penso, acredito
e sinto sobre mim que eu não falo para ninguém. Que eu não falo para ninguém, que eu não mostro para ninguém. E é neste lugar que se constrói a verdadeira autoestima. Agora, como eu me vejo, sinto e penso sobre mim, vem de onde? Vem das crenças que eu tenho sobre mim. Vem de tudo que aconteceu na minha infância, na minha adolescência, nos meus traumas. Vem na construção do meu ser, desde a barriga da minha mãe. Então, como é que eu posso mudar isso? Se eu não tenho, eu não sinto que eu tenho tanto valor, sempre tem algo faltando, nunca eu me sinto suficiente. A gente precisa mergulhar nessas águas profundas, dessa base, desse iceberg e descobrir, se conhecer verdadeiramente, né? Mas, Débora, o que isso tem a ver com a minha mãe? Tem tudo a ver com a sua mãe. Porque a gente acabou de falar que um bebê, ele capta as sombras da mãe. E, por muito tempo, na barriga da nossa mãe, a gente tinha um relacionamento completamente simbiótico com a nossa mãe. Era uma simbiose gigantesca. A gente achava que a gente era a mesma coisa. A gente e ela era uma coisa só. E isso continua até mais ou menos os 3 anos. Então, desde o 0 até os 7 anos, nós não temos o nosso córtex pré-frontal, o nosso cérebro maduro. Então, a gente não tem filtros, né? Eu dou sempre o exemplo de que a gente é um computador novinho, zeradinho, e a gente não tem filtro. Qualquer programa que colocam lá, o computador aceita. Isso somos nós, do 0 aos 7 anos. Então, o que será que aconteceu nesse período? Né? Muitas coisas podem ter acontecido. E a gente pode ter registrado situações de uma maneira equivocada, porque nós éramos crianças, sem um poder de discernimento, sem um poder de compreensão, sem poder de entendimento, né? Então, muitas vezes, nós podemos ter feridas de rejeição, feridas de abandono, desde a barriga da nossa mãe. Isso é totalmente possível e eu já atendi muitas pessoas que não entendiam, que fizeram terapia a vida inteira e não conseguiam sair do canto e só foram compreender quando a gente mergulhou neste lugar. Existe algo que Bert Hellinger chama de amor interrompido em direção à mãe. É algo que acontece principalmente com a criança e que em algum momento algo acontece que ela se sente abandonada e rejeitada por aquela mãe. E às vezes é algo super inevitável.
Por exemplo, certa vez eu atendi uma pessoa que já tinha seus 50 e poucos anos e a constelação dela levou ela para um lugar onde ela tinha 3 anos e ela se sentiu completamente abandonada. E daí a gente conversou, o que foi que aconteceu quando você tinha essa idade, 3 anos? E aí ela se lembrou, quando eu tinha 3 anos, minha mãe ficou seriamente doente. E minha mãe ficou internada 2 meses. E quem cuidou de mim foram as minhas tias, isso elas me falaram, né? Contaram para ela. Então, aquela criança não entende. Ela simplesmente não entende. Ela simplesmente procura a mãe e não encontra. Nossa, cadê minha mãe? Ela me abandonou, ela me deixou e foi embora. Entende? Então, imagina que você registrou aquilo e você se sentiu completamente rejeitada, abandonada. Aquilo tá lá como um carimbo. E essa programação, ela não se atualiza, ela fica lá. A única maneira de você atualizar essa programação é identificar essa programação e tirar lá do inconsciente para o consciente e aí ressignificar, dar um novo significado para essa programação e fazer uma nova programação, né? Então, veja que muitas coisas podem acontecer de 0 a 7 anos entre nós e a nossa mãe. E como a gente não tem consciência disso, a gente segue na vida com essa programação que não soma, que não eleva, que não contribui, muito pelo contrário, né? Então, podem acontecer feridas de rejeição, pode acontecer esse amor interrompido em direção à mãe, pode acontecer feridas de abandono, e tudo isso machuca o seu ser. É como se você, em algum momento, registrou que você tem problemas. Porque se a sua mãe, que é o seu primeiro grande amor, e a criança vê os pais como gigantes, como seus super-heróis, e se algo aconteceu naquela relação, a criança jamais vai pensar que o problema é dos super-heróis. Ela sempre vai pensar que o problema é com ela. Ela tem algo de errado, né? Então, é como se ela tem algum problema, ela tem algum defeito. E isso mina o seu ser, o seu valor. A palavra merecimento. A palavra merecimento é mérito em ser. Merecimento, mérito em ser. Então, quando acontece algo que machuca o seu ser, então você não tem merecimento, afeta o seu merecimento, né? Afeta o seu merecimento. Então, é como se você vai para a vida e você não se sente merecedora. E isso é muito perigoso, depreciativo, né? É horrível, é péssimo, te coloca em lugares nos mais baixos possíveis. Porque, preste atenção, uma pessoa que lá dentro, no inconsciente, ela registrou que ela não é merecedora,
que o ser dela não é merecedor, que ela não tem tanto valor, que ela não é boa o suficiente, que ela tem algum defeito, ela não é merecedora de ter bons relacionamentos, ela não é merecedora de ter saúde, ela não é merecedora de ter uma boa profissão, ela não é merecedora de ter um bom trabalho, ela não é merecedora de ter bons amigos, ela não é merecedora, né? Porque a gente leva isso para todas as áreas da nossa vida, né? Então, isso a gente está falando de algo que aconteceu entre você e sua mãe. E vamos complicar mais um pouquinho? E o que foi que aconteceu com a sua mãe e com a sua avó? O que foi que aconteceu com a sua avó e com a sua bisavó? E o que foi que aconteceu em 7 gerações antes de você? Se ninguém conseguiu olhar para isso, esses traumas, essas dores vão sendo passados através de gerações. Então, até que ponto eu não vivo uma história que não é minha? Eu não vivo uma história que eu herdei, talvez, da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó, que estão nas crenças e nos padrões do meu sistema familiar e que interferem na minha autoimagem e que interferem na minha autoestima e que vai interferir também na minha autoconfiança. Então, o autoconhecimento, ele não é um luxo, ele é uma necessidade, cada vez mais, ainda mais nesse mundo louco que nós vivemos. Um mundo de redes sociais. As redes sociais são maravilhosas, eu tô aqui falando com vocês através das redes sociais, mas as redes sociais hoje também são muito destruidoras. Se você não sabe quem você é conduzida talvez para lugares que não são seus, né? Então, eu vou dar 2 exemplos de como a sua mãe interfere na sua autoestima. Então, por exemplo, eu atendi uma pessoa, na verdade, essa pessoa foi minha aluna de mentoria, uma pessoa de 60 e poucos anos, que sempre se achou feia, que sempre se sentiu rejeitada, e por último, ela estava numa crise, estava afetando a saúde dela, e por último ela estava numa crise muito grande, porque ela se sentia rejeitada por todos, inclusive pelos filhos, pelas noras, por tudo. E a gente começou a fazer um trabalho, né? E ela falava, olha, porque eu nasci de fórceps e minha cabeça ficou meio amassada, roxa, e eu sempre escutei que eu era um bebê muito feio, e eu acho que minha mãe me rejeitava por conta disso. Então ela carregava essa história, que ela foi rejeitada pela mãe. Então, ela carregava isso dentro dela e não conseguia se livrar disso, porque para ela era aquilo, ela foi rejeitada porque ela era um bebê feio. E aí, quando a gente começou a fazer o trabalho com as constelações, com a mentoria, com vivências e tudo, o que ela trouxe lá do inconsciente para o consciente? Ela trouxe uma compreensão que mudou completamente a vida dela. Foi uma virada de chave geral e total. Por quê? Ela trouxe do inconsciente para o consciente que, na verdade, a mãezinha dela, antes de ficar grávida dela, perdeu um bebê de 8 meses.
E logo na sequência ficou grávida dela. Então, ela chegou e a mãe dela estava doente. A mãe dela estava enlutada, ela estava em luto. Então, aquela mãe doente, em luto, não conseguiu se dar completamente para aquele bebê. Mas ela fez isso, não era porque tinha algo de errado com o bebê, porque o bebê era feio, de cabeça roxa, nada disso. Ela fez isso porque ela não conseguiu fazer diferente. Então, essa pessoa ressignificou completamente, porque ela conseguiu olhar para a sua mãe como um ser humano que tem suas falhas, suas dores e suas dificuldades. E ela conseguiu compreender o que tinha acontecido. E finalmente ela conseguiu entender que não tinha nada a ver com ela, que não tinha nada errado com ela. E que o problema era com a mãe dela. Então isso, imagina uma pessoa de 60 e poucos anos carregar isso. 60 e poucos anos. O peso que foi você a vida toda se sentir rejeitada, que era feia, que era esquisita e não tinha nada a ver, né? Então, se você está aqui escutando hoje, você é filha, aprenda a olhar a sua mãe como um ser humano e aprenda que você está aqui, que não é numa live que você vai resolver sua vida e que talvez o melhor investimento que você pode fazer na sua vida é o autoconhecimento. Porque quanto mais você se conhece, mais você se libera de coisas que às vezes nem são suas. O que aconteceu no caso dessa minha aluna, né? Então ela finalmente se libertou. Ela descobriu que aquilo não tinha nada a ver com ela. Nada a ver com ela. E de uma pessoa que estava doente, sem fazer as coisas, começou a fazer atividade física, viajar, enfim. Se libertou, né? Então, veja o quanto o seu relacionamento com a sua mãe interfere no seu ser, no seu mundo interno, naquilo que você pensa e sente sobre você mesma, né? Outro exemplo que eu quero trazer para vocês é o exemplo de uma mãe com relação à filha, para vocês também verem o outro lado. E eu vou trazer também o exemplo de uma aluna de mentoria minha. E o que acontecia com essa aluna? Ela trazia para mim que ela tinha uma desconexão muito grande com a primeira filha. E era algo que ela não sabia o que fazer. E cada vez aquela filha ia se afastando mais dela, né? E aí também, né, a gente foi fazendo constelações, exercícios e tudo. E o que a gente percebeu? Que aquela mãe passou por muitos problemas, muitos desafios na infância. Questões de separação dos pais, questão de abandono, questão de que uma hora estava na casa de um pai, outra hora estava na casa da mãe, outra hora estava na casa da avó, enfim, instabilidades muito grandes na infância. Então, o que ela fez? Quando ela ficou grávida e teve essa filha,
O que ela pensou? Lembra que eu falei? Como a gente pode, no início da nossa conversa hoje, eu falei assim, obrigada, Cris, obrigada. Então, o que eu falei no início da nossa conversa hoje, né? Como ser uma boa mãe? Como eu posso não traumatizar meus filhos do jeito que eu fui traumatizada? Então, às vezes, quando a gente não entende direito, a gente vai pela nossa cabeça sem ajuda, e infelizmente a gente acha que a gente tá fazendo uma coisa boa, mas não tá. Então, como essa minha aluna, quando criança, tinha passado por tudo isso, por todas essas dificuldades, muito difícil realmente, tudo que ela passou, quando ela ficou grávida e teve a filha, o que ela pensou? Minha filha não vai passar por nenhuma privação que eu passei. Então, o que ela fez? Ela se matava de trabalhar para que a filha dela tivesse as melhores roupas, a melhor lancheira para ir para a escola, o melhor sapato, os melhores brinquedos, que nunca faltasse nada para ela, porque ela era pai e mãe daquela criança, porque ela era uma mãe solo. E veja bem, ela não entendia porque que a filha era desconectada dela. Porque na cabeça dela e no coração dela, ela se matava, ela fez tudo que ela podia e mais um pouco para aquela filha. E ela não entendia. E aí o que ela precisou compreender? Que como ela estava nesse masculino, tentando suprir a filha de tudo, que ela passou restrição, ela não teve as coisas, então ela sentia falta das coisas, então ela falou, minha filha, não vai faltar nada. Mas o que faltou para essa filha? Porque a mãe trabalhava que nem doida e ela não conseguiu, ela estava trabalhando, ela não conseguia ter tempo para acolher aquela filha, dar um abraço, um carinho, vivia trabalhando para suprir a filha. Então, o amor dessa mãe era em dar as coisas, em dar o melhor que ela podia para a filha. Mas a filha não conseguia ver isso. A filha sentia falta da mãe. Entende? A filha sentia, nossa, minha mãe não gosta de mim, porque ela não me abraça, ela não me beija, ela não fica comigo, eu não vejo minha mãe, porque a mãe virou o pai, porque ele geralmente é o pai que sai de casa para trabalhar e só volta de noite, não é assim? Geralmente. Então, veja bem como é tão importante a gente aprender a se conhecer e a trabalhar nossos traumas e nossas questões. Porque senão a gente vai propagando de geração a geração essa dor, né? Então, o que acontece? Quando esse relacionamento tão importante, esse relacionamento do 0 a 7 anos, que é onde a gente está formando o nosso mundo interno, o nosso ser, né? E tem tudo a ver com a nossa mãe, principalmente, quando existe essa desconexão, ou a gente registrou que a gente não foi amado, que a gente não foi visto, que a gente não foi desejado, que a gente não foi acolhido, que a gente foi rejeitado, abandonado pela nossa mãe, isso é totalmente destrutivo para nós. Então a gente cresce na vida sem esse merecimento. Nossa, eu tenho alguma coisa errada comigo, eu não fui vista, eu não fui amada, eu não fui desejada, eu não fui acolhida. Então, a gente vai para a vida querendo ser o quê? Querendo ser útil,
querendo ser perfeita, querendo ser cada vez melhor, né? Então 300 cursos, tem que ser a melhor sempre, não pode errar, nível de exigência lá em cima. E principalmente, a gente vai para o mundo sem ter vontade própria. Os outros são sempre mais importantes do que nós. É a boazinha, a salvadora. É aquela que alguém pergunta: ah, você quer fazer o quê? Ah, você que sabe. Diga aí o que você quer fazer. Ah, você quer comer o quê? Qualquer coisa. Tá tudo bom. É aquela que passa por cima de si mesma para agradar os outros. Não consegue falar não. Não consegue falar não. Ela vive para ser útil, para ser perfeita, para ser maravilhosa, para ser boa para os outros. Por quê? Porque inconscientemente ela busca o amor que ela achou que ela não teve da mãe. Então ela busca o amor da mãe nos clientes, ela busca o amor da mãe no trabalho, ela busca o amor da mãe no reconhecimento, nas amigas, nos relacionamentos. Ela busca. Mas o que é pior, ela vai para a vida com um buraco interno. Um buraco interno. E o que é pior ainda, nada preenche esse buraco. E é aí que eu digo que eu atendo muitas mulheres, excelentes profissionais, mulheres lindas, maravilhosas, mas que tem esse buraco dentro. E que muitas vezes é essa desconexão, essas questões que aconteceram do 0 aos 7 anos, ou que você carrega da sua mãe, que ela carrega da sua avó e que a sua avó carrega da sua bisavó, né? Então, todas as vezes, essas pessoas boazinhas, às vezes, elas só vão mudar quando elas ficam muito doentes. Muito doentes. Às vezes, elas precisam ficar muito doentes para começar a olhar para dentro. Porque a doença nada mais é do que um pedido de socorro. É o seu corpo pedindo: criatura, pelo amor de Deus, para de priorizar os outros e olha pra gente. Para de só valorizar as outras pessoas e se valoriza. Para de viver em função dos outros e olhe pra você. Quem é você? Quem é você? Né? Eu sempre faço essa pergunta. Se você não puder responder mãe de não sei quem, filha de não sei quem, irmã de não sei quem, sobrenome não sei das quantas, profissão, quem é você? Quem é você? Se você não puder falar: eu sou médica, eu sou faxineira, eu sou filha do fulano, eu sou esposa de não sei o que, eu sou mãe de não sei o que. Se você não puder falar nada disso, quem é você? Isso é quem é você, o seu ser. E muitas vezes a gente está tão desconectado da gente mesmo que a gente nem sabe quem a gente é.
Porque em algum momento lá, no meu relacionamento com a minha mãe ou com as minhas ancestrais, aconteceu algo que eu registrei que eu não sou boa o suficiente. Que o meu ser tem defeito, o meu ser tem problemas, o meu ser não é valoroso, não é valioso. E aí, quando o meu ser não tem valor, eu preciso ser o quê? Útil. E daí, fora da utilidade, eu não existo. Eu não existo. Então, a verdadeira autoestima não é quem você é através da sua profissão, através da sua utilidade. Não. A sua verdadeira autoestima é no seu ser. No seu ser. E por que o meu ser é valioso? O seu ser é valioso? Porque nós recebemos a vida. Não existe nada mais valioso do que a nossa vida. Eu sempre pergunto para as minhas alunas, que são mães: quando você foi mãe pela primeira vez e você recebeu aquele bebezinho no seu colo, o que você sentiu? E elas me respondem: não consigo nem explicar o que eu senti. Muito amor. Nossa, não consigo nem explicar. E aí eu pergunto assim para as pessoas: e o que foi que esse bebezinho fez para você? Para você sentir esse amor tão grande por ele? E aí a pessoa fala assim: ele nada, só porque ele existe. Só porque ele existe. Olha só. Então, nós precisamos reconhecer o nosso valor porque nós existimos. Porque a gente recebeu esse presente que é a nossa vida. Então, eu desejo que você, este mês, a gente vai fazer muitos movimentos nesse Instagram. Boa noite, Júlio! Nós vamos fazer muitos movimentos nesse Instagram. E é uma excelente oportunidade para você olhar com uma lupa para o seu relacionamento com a sua mãe. E compreender que quanto mais você compreende esse relacionamento, você vê várias camadas da cebola desse relacionamento, melhor é para você e para ela, e para elas, né? Para todas elas, né? Então, tem alguém que quer fazer um exercício para a gente finalizar a live de hoje? Se alguém quiser fazer um exercício, solicita para entrar que a gente faz. Deixa eu ver quem tá aqui. Se alguém quiser fazer o exercício, pede para entrar ao vivo comigo que eu aceito. Vocês são tímidos, né? Ninguém quer fazer o exercício, todo mundo tem medo. Tudo certo. Então, meus amores, eu espero que pelo menos vocês pensem um pouquinho,
que a autoestima de vocês não é o cabelo, não é o brinco, não é a roupa. É lá no fundo. É o que você pensa e sente sobre você mesma. E isso tem a ver com as crenças familiares, isso tem a ver com a sua relação com a sua mãe, principalmente do 0 aos 7 anos, que é onde a gente constrói o nosso mundo interno, né? Este mês de maio, a gente vai fazer uma oficina de constelação no final do mês, eu vou divulgar aqui para vocês. E também eu estou abrindo a pré-matrícula para a mentoria Mulheres Livres e Poderosas. Quem tiver interesse, fale comigo no direct, que eu mando as informações. A gente vai abrir a 5ª turma da mentoria Mulheres Livres e Poderosas. E por que Mulheres Livres e Poderosas? Porque quando a gente cuida da criança, quando a gente cuida do nosso feminino, quando a gente cuida do nosso masculino, quando a gente conhece e reconhece a nossa família de origem, quando a gente trabalha o dinheiro e a saúde, a gente consegue ser livre e poderosa. Tá bom? Então, já que ninguém quer fazer o exercício, eu vou dar boa noite para vocês, que já deu 1 hora para o Instagram não derrubar. E a gente se vê na próxima quarta-feira. Boa noite.